Esse é qual? É o temporada inteira. Terminou a temporada, todo mundo já assistiu. Tem muita coisa pra falar. E agora livre. a gente pode dar spoiler. É livre. Fala galera, hoje estamos aqui para falar sobre The Last of Us e hoje eu trouxe uma convidada especial, especialista em séries, em filmes e tudo mais, Natália Kreuzer. Não, tá tudo certo. Ninguém sabe falar o meu sobrenome. É meio difícil. É difícil. Bom, gente, eu falo bastante de filme, falo bastante de série e eu tô fazendo uma cobertura semanal de The Last of Us, tanto episódio por episódio, mas também um comparativo do jogo com a série, tanto pra você que nunca jogou e é curioso pra saber as diferenças e que também acaba servindo como um entendimento de como a adaptação funciona e também pra quem jogou, né, ver esses easter eggs, as curiosidades, que é bem legal pra gente ir identificando ao longo do episódio. Pra quem acompanhou aqui o que eu fiz com Sandman, tá rolando lá com The Last of Us. Então, basicamente é isso. Natália, a gente já assistiu a temporada. Já. Terminou, finalmente. E o pior de tudo, que a gente já tinha assistido antes. E a gente já ficou segurando todos os spoilers até o final da temporada, consumindo a gente por dentro. Mas agora a gente pode falar tudo. A gente pode dar spoiler, a gente pode falar o que a gente achou da temporada como um todo. O que é maravilhoso. Nossa, dá um alívio poder falar, né? Você fica numa angústia. Cara, que final de temporada, né? E é interessante também já falar, a segunda tá confirmada? Tá confirmada, a gente vai falar aqui ainda o que a gente espera pra uma segunda temporada. Sim. Mas essa temporada eu acho que não só o final, mas como a temporada inteira, uma qualidade espetacular. Pra mim se manteve do começo até o final. Eu acho que é uma... Podemos cravar, eu pelo menos posso cravar, que talvez seja a melhor adaptação em live action de uma mídia de jogo. Com certeza. E eu acho também, teve um colega meu que falou, o primeiro jogo ele talvez seja um pouco mais fácil também de adaptar, porque ele é bem história, né? Mas ainda assim, você vê que a série, ela trabalhou muito bem aspectos que no jogo não é permitido, seja porque, lógico, o jogo vai te prender pela jogabilidade, então tem muita missão que você acaba fazendo, mas a gente tem um aprofundamento de contrapartida muito maior nos personagens, né? A gente, a história da Sarah mesmo, logo no início, você sente a perda da Sarah. Eu não sei como foi pra você, mas a primeira vez que eu vi tudo pra fazer o meu vídeo sem spoilers, eu queria, sei lá, um spin-off de cada um dos personagens, porque eles eram tão cativantes que eu acho que eles fizeram com maestria e também trouxeram toda a essência do jogo, que é falar sobre a humanidade, sobre a relação dessas pessoas que a gente vai acompanhando e que vão fazendo parte da jornada principal, que é do Joel e da Ellie. Eu acho que logo no primeiro episódio a gente vê isso, essa expansão da lore, né? Tanto que no primeiro episódio a gente vê a vizinhança, uma coisa que a gente não vê no jogo. É verdade. A gente não tem isso no jogo, a gente só tem a Sarah dentro da casa. Mas na série a gente tem essa expansão, assim como a história do Bill e do Frank no episódio 3, que já falei várias vezes aqui, é meu episódio favorito. Também é o meu. E é uma coisa que não tá no jogo, isso existe no jogo, esse casal existe no jogo, mas é só uma carta que a gente vê, uma fala ou outra do Bill e só. E no episódio a gente viu esse desenvolvimento muito maior. Eu acho que o interessante desse episódio é que, apesar de ser só a carta, ainda assim eu acho que eles trabalham aspectos que já estavam ali, né? Sim. Por exemplo, você vê, infelizmente, o Frank só num estado já que ele tirou a própria vida, porque ele tentou escapar e foi mordido, mas você vê ele com a camiseta floral, então ele já tinha uma personalidade muito mais alegre, que é o que a gente vê na série. Então é muito legal como esse episódio ele pega pequenas características, até mesmo do Bill ser brutão, na carta do Frank mesmo, falando assim, eu não aguentava mais seu jeito. E aqui a gente vê mais na briga de casal, que eles têm essas diferenças, eles se amam, mas eles têm essas diferenças e colidem, né? E ele até fala no momento que ele fala que é o último dia dele, a gente teve dias bons e ruins, mas a maioria foi bom. Então você vê também que esses momentos eles estavam ali, que ele cita na carta, né? Eu acho que a série foi muito competente em expandir esse tipo de assunto. Em pegar um pequeno assunto ali e expandir. Agora a gente pode falar também, por exemplo, da mãe da Ellie. É verdade. A mãe da Ellie, ela só aparece, na verdade só tem o nome dela no quadrinho. E no próprio quadrinho a gente vê... Não existe essa relação de mãe e filha, porque a mãe da Ellie morreu desde que ela era bebê.
Mas a gente tem um pouco mais de desenvolvimento desse lance da mãe, tanto que a Marlene entrega pra Ellie no quadrinho uma carta que a mãe deixou pra ela, a faca que a Ellie usa no primeiro jogo inteiro e no segundo praticamente inteiro era da mãe, então é um presente da mãe pra filha. Na série agora a gente vê um desenvolvimento maior, a gente não tinha visto essa origem da Ellie, a gente não sabia exatamente por que ela era imune. E frações de segundos ali também, né? E eu acho que é interessante também falar, né? A atriz que é a mãe da Ellie é a Ellie de captação de movimento do jogo. Ah, é ela? Eu não tinha achado ela ainda. Porque o Troy Baker é o amigo do David lá, no episódio 7. No episódio 7 e 8. Isso, sim. O Troy Baker, que é o que fez captura do Joel. E eu sabia que a que fez captura da Ellie tava também, só que eu não sabia, eu não tinha achado ela. Era a mãe dela. A mãe da Ellie, verdade. Só confirma se eu tenho quase certeza que é, mas só confirma se não. Vou deixar aqui. Corta. No futuro também. É muito legal, e é muito legal como eles incorporaram isso. E eu acho que também é válido falar do Henry e do Sam, porque mesmo que tenha sido muito similar, eles criaram uma roupagem do porquê eles estavam sendo perseguidos na cidade. Sim. No jogo é um negócio muito mais brutal, né? Ele quer proteger o Sam porque é meio que vivem os mais fortes no jogo. Então ele fala, você vê, não tem crianças na cidade, porque crianças seriam vistas como fracas, né? Morreria fácil, ou você ficaria preocupado em querer proteger e assim morreria, enfim. E aqui não, eles criam toda uma motivação, e é uma motivação que faz sentido, e eu acho que isso que é a beleza que eu até falo tanto do Henry, do Sam e do Bill, do Frank, que eles capturam a essência do jogo, que é justamente falar sobre essas relações de, tipo, você vê que o Henry, ele tava errado, né, ele matou um cara que era bom, ele ainda fala assim, ele era o melhor cara que eu conheci, o Michael, o irmão da Kathleen, e no final era pra proteger o Sam, pra curar uma doença que ele tinha, sabe, então tudo é válido ali, sabe? Pega todos esses aspectos que cruamente estão no jogo, mas é mais desenvolvido. Não sei, eu tenho uma dificuldade de pensar se realmente é melhor que o jogo ou não. Eu não sei definir isso agora, mas que é tão bom quanto, e o jogo pra mim é um dos meus top 10. Então, de todos os jogos da vida, The Last of Us tá lá. E aí, então imagina essa série, onde ela ficou num patamar de séries, né? Eu acho que é válido, assim, ambas as mídias têm seus aspectos mais positivos. Pra mim é muito bom no jogo você fazer a interação, sabe? Tinham momentos ali, por exemplo, do Joel com o instalador, que você não tem que fazer, você tem que assistir, você tem que sofrer junto, e na jogabilidade você tem o controle da situação e tudo mais. Então é muito boa essa experiência também. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando na experiência de quem nunca nem teve contato com o jogo, que foi muita gente. O jogo inclusive vendeu horrores por causa da série. Apesar de ser um jogo popular, ainda assim, é um nicho, né? A gente tá falando de um uma nicho. Bolha de... A galera que joga é isso. O resto do mundo é muito maior. Eu acho que a real é que a série, ela mostra um amadurecimento com relação ao jogo. Mas o jogo é a origem de tudo, então não tem como... É por isso que eu falo que pra mim é muito difícil falar um é melhor que o outro. Não dá. Tanto é que no jogo a gente tem muito mais as criaturas, os infectados, por causa disso. Porque é o momento do gameplay. É o momento em que você pega o controle e você é o Joel que vai passando por eles. E na série tem um pouco menos de quantidade, exatamente por isso, que a gente tá vendo mais o desenvolvimento da história do que da passagem de um lugar pro outro, né? E eu acho que o final... O episódio 8 pra mim é brutal. É fantástico. A Ellie fazendo aquela quebra de total inocência, ela perdeu ali. Tudo que ainda existia de inocência nela, parece que ela perde naquele episódio 8. E o Joel tenta resgatar isso ainda um pouquinho no episódio 9, quando aparece a girafa. Então a gente vê que a humanidade dela começa a voltar. E a gente tem isso no jogo de uma forma espetacular, e a série conseguiu reproduzir isso também de uma forma espetacular. Sim. O final da temporada pra mim foi excepcional, assim, tá num nível muito, muito alto. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um caminho preparatório também pra que o jogo e a série faz muito bem, que eu acho que antes mesmo, assim, quando a gente pensa na jornada da Ellie individualmente, a gente via ela muito dependente do Joel. Depois ela sendo completamente
independente, ela faz lá tudo que o Joel faz, ela fala, não, já fiz, ela faz tipo um checklist. Aí tem um momento que o Joel se machuca, ela fica, meu Deus, eu não sei o que fazer e tal. E depois essa quebra de inocência. Então é muito legal o gradativo que a série, o jogo traz também. E como prepara a Ellie aí pro futuro. E prepara sementinhas para uma segunda temporada. Sim. Porque tem menção a Dina. Sim. Tem a comunidade de Wyoming já tá totalmente diferente, já tá maior, já é uma comunidade ali, não é só uma usina como é no primeiro, né? Ela já é um pouco mais parecida com a do segundo. Vamos falar do que esperar para uma segunda temporada? Vamos. Então agora, para quem não quer spoiler do segundo jogo, que de repente pode ser um spoiler pra série. Sim. Então já fica avisado. A partir daqui, spoilers do segundo jogo. Eu acho válido até falar, eu não sei se eles vão seguir isso, mas eles queriam fazer 3 temporadas, eles falaram. A gente tem um segundo jogo muito maior, talvez não siga a narrativa como foi de encerrar exatamente no primeiro jogo e tudo mais. Eu tô muito curiosa, eu preciso dizer, de como eles vão fazer a narrativa. Lógico, isso se resolve com perspectiva, traz um momento da Abby ali, depois a Ellie, ou no mesmo episódio, não precisa ser episódios divididos. Mas, que nem eu tinha falado, eu acho que a primeira temporada e o primeiro jogo, eles têm a história muito já na bandeja, assim, sabe? Então eu fico bastante curiosa. O que você acha? O primeiro jogo ele é muito linear, narrativamente, né? Começa num tempo, avança e pronto, acabou. No segundo já é bem diferente, porque ele avança até certo ponto, aí ele volta e mostra o outro lado da moeda até aquele mesmo ponto. E aí ele segue para um final. Eu acredito que 2 temporadas dê pra fazer, mais 2 temporadas no caso, né? Eu acho que dá pra fazer o segundo jogo. Eu adoro o segundo jogo. Tem gente que odeia, principalmente pelo que faz ele ser uma obra de arte. Eu acho que a quebra da expectativa, que é, já dando spoiler, a morte do Joel, é muito impactante. Porque a história do Joel se desenvolveu no primeiro jogo, ela chegou num ponto que tá no fim ali. The Last of Us nunca foi sobre vamos matar infectados. Então eu acho que a história do segundo jogo, ela se desenvolve muito em cima disso. Ela precisava disso para acontecer. O segundo jogo é uma história de vingança. E como a vingança corrói as pessoas. Sim, e assim, eu acho também, eu confio muito nessa galera. Desde o início, quando não se sabia, porque existia aquele medo no entorno de adaptação de jogo, né? Eu tava muito confiante por ter o Craig Mazin e o próprio Neil Druckmann. Eu acho muito importante adaptações muito específicas, como é o caso de Sandman, ter o criador, porque ele vai ter a atenção que essa primeira temporada teve. E eu acho que a segunda temporada, eles vão conseguir fazer um bom trabalho narrativamente, mesmo que não tenha uma história tão fechadinha no sentido entregue, assim, de roteiro, né? Comparado ao primeiro. Porque eles desenvolveram muito bem os personagens secundários aqui. Então eu acho que eles vão conseguir trazer muito o protagonismo da Abby. Eu acho que tem elementos na primeira temporada, principalmente no 9º episódio, que eles conseguem trazer o background da Abby também, de até ser mais que no jogo, talvez flashback até mais da relação dela com o pai, pra gente sentir o lado dela, sabe? Porque o ponto que pega na galera que odeia o segundo jogo é que o jogo te obriga a jogar com uma pessoa que você odeia. Você odeia a Abby no começo. Ela matou o Joel, você ama o Joel. Você jogou o primeiro jogo, você assistiu a série, você ama o Joel. E você ama a relação do Joel com a Ellie. E aí vem alguém que destrói isso. E aí chega num ponto do jogo que o jogo te obriga a ver a versão dela. E ver que não existe preto no branco, que não é o vilão e o herói. Não é o certo e o errado. Então tem o outro lado da moeda é tão igual como esse primeiro lado. E aí a gente vai vendo esse desenvolvimento da Abby do ponto de vista dela. E é isso que dificulta para quem joga ou para quem assiste ter essa relação com uma pessoa que você odeia. O jogo faz isso muito bem. Porque no final você fica numa tensão do tipo, eu não quero mais matar a Abby. No começo eu queria, agora eu não quero mais.
E agora a série vai ter que fazer isso pra gente. Vai ter que entregar isso daí também. Já pensou se eles fazem... Assim, lógico que eles não vão fazer uma segunda temporada trazendo a Ellie só depois. Mas já pensou se eles dão um senso de spin-off de acompanhar essa jornada da Abby? É o pai dela, não é? Eu falei É o pai dela, o médico é o pai dela. De acompanhar a jornada dela até esse momento. Nem que seja, no primeiro episódio. De pegar até cruzar o momento final, que é um aspecto que o jogo também traz em certo momento. Mas pra gente já comprar o lado dela, né? Porque, que nem eu tinha falado no vídeo que a gente fez lá no canal no meio da temporada, o Henry, eles construíram mais coisas pro Henry, né? E eu acho que eles podem trazer mais envolvimento pra Abby, pra gente entender o lado dela, o lado humano dela, do porquê disso. Eles têm que fazer isso. Eles têm que fazer isso pra a gente chegar num ponto de... A gente até odeia ela, mas a gente entende por que ela fez isso. Ela não é uma vilã de graça, né? Então a série vai ter que entregar isso muito bem. Eu acho que a dificuldade de fazer isso é muito maior do que a primeira. Não, e tem um aspecto também. Eles ainda intensificaram essa dificuldade mais ainda, colocando o Pedro Pascal. Eles vão matar o Pedro Pascal. Imagina! E se for tão brutal igual foi no jogo... Com certeza vai ser. Vai ser muito mais difícil a gente conseguir gostar de alguém que fez isso. Nossa, eles têm um trabalho difícil. Eu acho que vai ser difícil. Mas eu tô confiante. Tô confiante, igual você falou, nessa galera. Ter o Neil Druckmann acompanhando isso foi, acho que, essencial. Eu acho que, como eu falei já, melhor adaptação em live action de um jogo. Tem outras adaptações maravilhosas em animações, em 3D, em anime, em desenho, o que for. Mas eu acho que em live action essa acertou completamente. Com certeza. Claro que existem outras que também são boas, mas tão boa como The Last of Us, eu acho que não. Vai ser complicado. Vai ser quem é o novo Game of Thrones? Vai ser quem é o novo melhor adaptação de game? Vai ser isso. Isso é bom. Isso é bom, porque aí agora que chegue a Amazon e fale, não, agora a gente vai fazer God of War e vai ser melhor ainda. Imagina a gente receber uma qualidade maior que The Last of Us pra God of War. Quem ganha é só a gente no final dessa briga. Então, é isso, Natália. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui, por conversar com essa galera. Pra quem não conhece a Nath, tá aqui na descrição o canal dela, as redes sociais e tudo, mas se você quiser falar... É isso, acompanha lá o canal também. Vai assistir, tem vídeo com o Rino lá no meu canal. A gente também falou de The Last of Us lá especificamente, além da minha cobertura de The Last of Us, mas como chegou ao fim, tem outros conteúdos também sobre série e filme que eu sempre trago. É isso, galera. Obrigado, valeu e até mais.